partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Despertar do Ser Integral. Eu sou a Kátia Flock e hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante, onde nós vamos aprender a pensar um pouquinho sobre essas questões dos ensinamentos de Jesus. E o tema é Superando Obstáculos com Jesus. Eu acho que ele realmente ainda é o nosso maior modelo de amor, de conhecimento, de sabedoria, e nós precisamos utilizar o que ele veio nos ensinar para nós sermos pessoas melhores, para construirmos uma história mais saudável, psiquicamente falando e espiritualmente também. Então, nós estamos hoje aqui para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que com certeza irá nos possibilitar uma nova forma de ver a vida, porque ele veio aqui nos trazer um precioso tratado de informações, um legado, né, de informações que irão, desde o momento em que nós ouvimos falar sobre esses ensinamentos, esses ensinamentos irão mexer nas nossas estruturas internas. E esse precioso tratado irá tratar os males e as aflições que nós trazemos. Então, é, como ele falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, esses ensinamentos de Jesus é uma proposta de libertação. Conhecereis a verdade e vivencie o amor. Se você conhece a verdade, qual é a verdade? O que Jesus quis dizer, né? Que através do conhecimento da verdade nós iremos nos sentir livres. Será que a nossa doutrina, ela vem com toda essa gama de informação da ciência, da filosofia e dos ensinamentos de Jesus, vem com toda essa estrutura para nos mostrar exatamente o que Jesus quis dizer com esta proposta libertadora? Quando nós conhecemos que somos seres reencarnantes, quando nós temos a certeza que através dos ensinamentos de Jesus, nós ficamos conscientes das várias moradas planetárias, de outras dimensões. Isso também nos acalma, de que a vida, essa nossa vida corporal, ela é finita, ela tem um tempo de cessação. Mas o nosso espírito, nós espíritos, a partir do momento que nós nos desligamos do corpo, nós continuaremos assim infinitamente, conhecendo outros ambientes, outros seres, outras galáxias, outros planos, outras dimensões que vão de acordo com o nosso campo energético por afinidade e por evolução espiritual. Então, quando nós lembramos de que Jesus nos chama a atenção para conhecer a verdade, conhecimento da verdade, é irmos em busca dessas informações sobre a questão da continuidade da vida e da necessidade de morrer e renascer sempre, até conquistarmos um estágio de um ser perfeito, dentro do nosso processo evolutivo, obviamente. Nós nunca seremos perfeitos como Deus. Deus é absoluto, nós sempre seremos relativos dentro da nossa jornada evolutiva, dentro daquilo que nós poderemos atingir. Então, precisamos ter um guia, e o guia perfeito para nos conduzir nessa vida é Jesus. São os seus ensinamentos. E ele nos mostra de uma forma muito singela, amorosa, humilde, simples, que somente o amor transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Então, ele sempre falou de uma forma muito gostosa, tranquila. Ele sempre foi muito dedicado aos seus discípulos, à população humilde. Ele queria ouvir a todos. Não tinha pessoas que fossem escolhidas
para ele ouvir, para ele ensinar. Não, as pessoas escolhidas eram todas. E ele veio para desenvolver realmente uma nova consciência de vida. Ele veio através desses ensinamentos, desse tratado, que é o evangelho dele, ele veio trazer uma nova forma do ser humano começar a perceber a vida. E que todos nós precisamos transitar por situações diferentes, situações de dor, de alegria, de felicidade, de tristeza, de medo, de tudo. Mas por que nós precisamos? Porque o nosso estágio evolutivo nos mostra isso. Aqueles espíritos que já estão num patamar elevado, nascendo ou reencarnando em mundos mais elevados, eles não precisam desses exercícios. Por quê? Porque eles já superaram essa fase de olho por olho, dente por dente. Já superaram a fase de termos uma visão restrita, né? Eles já superaram tudo isso, já superaram o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, eles estão já num contexto muito melhor. E nós ainda vivendo nesse planeta, que é maravilhoso, né? Eu gosto sempre de lembrar, é um planeta iluminado. Se aqui é um planeta lindo como é, e recebe espíritos que ainda precisam aprender a se transformar, aprender a viver o amor, aprender a respeitar, a perdoar, a tratar bem a todos e ao mundo também, né? Respeitar os animais, respeitar a natureza, respeitar a água, a terra, tudo. Nós precisamos aprender tudo isso. Então, ele oferece um planeta lindo para todos nós. É como se nós estivéssemos indo para uma escola e essa escola tivesse uma estrutura maravilhosa, um prédio lindo, bem pintado, com um jardim maravilhoso, com pessoas gentis nos auxiliando. Vocês imaginam a gente estudar numa escola dessas? Então, você imagina, o planeta é assim. Deus nos ofereceu um local para morarmos num tempo determinado, para fazer o nosso grande aprendizado, mas um lugar maravilhoso, fantástico. Então, vamos aproveitar positivamente. Então, nós estamos aqui para aprender, em primeiro lugar, a conviver conosco mesmo. E o que é isso? É você aprender como você funciona emocionalmente, para que você possa se capacitar para organizar essas emoções. Se eu sei que eu sou uma pessoa impulsiva, eu tenho que ter essa consciência para me controlar. Se eu sei que eu sou uma pessoa que ainda tem muito ciúme, eu tenho que saber que eu sou assim, ciumenta, para poder me transformar. Porque se eu não tiver a noção do que eu sou, eu jamais poderei fazer as mudanças. E eu estou aqui para fazer essas mudanças. E é por isso que nós temos que ter essa consciência. Se nós não tivermos essa consciência, nada vai acontecer. E para eu conviver bem comigo mesmo, eu preciso saber como eu funciono. Então, a partir de agora, dê um tempinho para você. Se observe, veja como você funciona. Veja o que você gosta, o que te faz mal, que tipo de pessoas te incomodam, que tipo de situação te deixa à vontade. Por que que às vezes você é impulsivo a dar uma resposta? Por que que você precisa provar que você é bom? Por que que você precisa, dentro de um contexto, se sentir querida? Porque às vezes a gente não precisa se sentir querido, às vezes nós não somos queridos por todo mundo. E aí? Qual é o problema? Nós não podemos nos desvincularmos da vida porque alguém não gosta de nós? Ore por essa pessoa e segue o seu caminho em direção àquelas que gostam de você, em direção a situações que você possa se doar. Por isso, nunca espere nada de ninguém. Busque a sua consciência moral. O que que é uma consciência moral? É aquela consciência que você realmente pensa antes de agir.
É uma consciência que você faz assim: bom, se eu tratar essa pessoa mal, eu vou me sentir mal depois. Então eu não quero. Então eu não quero. Se eu brigar com essa pessoa, daqui uns dias eu vou me arrepender. Então eu não vou brigar. Se eu falar isso para essa pessoa, eu vou ficar muito oprimida, angustiada. Então não vou fazer. Isso que significa desenvolver uma consciência moral. E para isso também, eu vou lembrar sempre, nós precisamos desenvolver a resiliência. E o que é a resiliência? Resiliência é quando nós entramos numa situação, problema difícil, repleta de obstáculos, e nós conseguimos sair dessa situação sem criar neuroses, psicoses ou doenças psíquicas e orgânicas. É quando nós conseguimos sobrepor, é quando nós temos a força suficiente para nos erguermos de alguma situação de muita dor. Sabe aquela situação quando você sofre uma grande decepção na vida, seja ela qual for, e você consegue falar: não, isso não vai me derrubar, eu não vou conseguir ficar nesse buraco, eu vou sair daqui. E aí você se mexe aqui, se mexe ali, vai, mexe aqui, pensa isso, pensa aquilo e pá, consegue sair. Então, a resiliência é uma forma de provar para você que você é capaz. E como nós vamos provar para nós que nós somos capazes? Quando surgir as situações. Se não surgir os obstáculos, as situações, problemas, nós nunca vamos provar para nós mesmos que nós temos condições de crescer, que nós temos a força, que nós temos o encorajamento, que nós somos fortes. E, querendo ou não, é mediante a situação de um problema que nós vamos perceber isso. Então, nós temos que ficar muito à vontade. Sofrer é bom? Claro que não, mas às vezes nós sofremos. Então, vamos, nos dias felizes, angariar o máximo que pudermos de alegria, de esperança, de fortalecimento, para quando passarmos por alguma situação que nos causa um impacto de angústia, de tristeza, nós podermos superar. E a alteridade, né? Nós precisamos também a empatia, olhar para o outro e sempre pensar: se eu estivesse nessa situação, como eu sairia? O que eu faria? Será que eu agiria de forma tão diferente do que essa pessoa está fazendo? Então, quanto mais nós vamos nos autoconhecendo, mais nós vamos ficando aptos para compreender o outro. Por isso que existe a pedagogia da superação, que é todos os dias nós vamos acumulando pequenas vitórias. Então, todos os dias você vai se cortando as amarras que te faz escravos das sensações. Todos os dias você vai cortando as amarras que te faz escravos do vício, da bebida, do cigarro, do vício mental, pensar coisas erradas e negativas. Então, todos os dias vai fazendo esse acúmulo de pequenas vitórias. Porque a cada momento que você fala: eu não quero fazer isso, você põe a mão e fala: não quero, você se fortalece mais ainda. A cada momento que você rejeita uma ideia negativa, uma ideia do mal, você está sendo vitorioso, você está adquirindo vitórias. Então, essa é a grande forma pedagógica de superar. Então, o nosso ideal, o ideal do ser humano é atingir o quê? A sabedoria, atingir valores, atingir virtudes, atingir o autocontrole. Porque a vida, ela tem um sentido. A vida tem sentido, sim. Nós é que às vezes não vemos o sentido da vida, mas no universo a vida tem sentido. E sabe o que é?
Sabe por que ela tem um sentido? Porque a vida é regida por uma lei divina, que é a lei de causa e efeito. Ela é divina, porque todo efeito tem uma causa. Se você não quer colher algo de dor, de sofrimento, de frustração, então não faça algo para que você receba isso. Ah, mas se as outras pessoas fizerem por você ou para você, ok, é problema delas, não seu. Quem faz o mal vai responder pelo mal. Quem faz o bem vai responder pelo bem. Por isso, nós temos que olhar para a nossa vida. Ah, mas aquela pessoa está fazendo coisa errada. Você pode ajudar? Ela quer te ouvir? Pode ir e mostrar o caminho correto. Mas nós não podemos ficar em cima da pessoa para ela se corrigir. Vocês imaginam que se Jesus fosse ficar ali em cima de todos os seus discípulos para não errarem? Ele sabia que o Pedro iria negá-lo, mas nem por isso ele ficou falando ao Pedro: Poxa vida, nós vemos tanto tempo juntos, chegar na hora você vai me negar? Ele não fez isso. Por que será? Porque ele tinha que permitir que as pessoas, os seres humanos, vivessem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é ter a liberdade de escolha. E todos têm. Todos nós temos a liberdade de escolha. Mas precisamos ter a consciência, uma consciência moral, para, dentro dessa liberdade de escolhas, sabermos o que escolher, porque nós vamos responder por isso. Nós temos total liberdade, mas nós temos que escolher o lado bom da vida. Por quê? Dentro da lei de causa e efeito, nós vamos colher a maldade que nós fizermos. Então, nós precisamos dar uma paradinha e pensarmos o que é que nós queremos fazer. Está na hora de começarmos a desenvolver uma consciência. Já é hora. E é por isso que nós estamos sempre lembrando da proposta, a síntese da proposta de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que é: a felicidade é colheita de um longo trabalho no plantio do bem. Né? Se você está plantando o bem, óbvio que você vai colher o bem. Se você não plantar o bem, como é que você vai colher o bem? A colheita é um longo e trabalhoso plantio no bem. Se você não plantar o bem, você não pode colher a felicidade. Então, nós precisamos pensar. Às vezes, nós temos que viver um pouco de sacrifício. E o sacrifício, ele, ele é abrir mão de algumas coisas, às vezes, que queremos naquele momento, mas como vai fazer mal para o nosso entorno, como vai, ser negativo para algumas pessoas, então nós recuamos. Isso é tomada de consciência, que às vezes requer um sacrifício da nossa parte em benefício de um grupo, de uma situação. Então, o indivíduo, quando ele começa a ter consciência espiritual, ele começa a conviver com o sacrifício de uma forma muito natural, porque ele sabe que é assim mesmo. Às vezes ele tem que abrir mão de algumas coisas. Quem faz o bem, a pessoa precisa falar: agora eu não estou fazendo bem porque eu estou no fim de semana. Não, não. No fim de semana, tudo bem, mas se alguém está precisando, vale a pena ouvir, vale a pena aconselhar, vale a pena ajudar, porque isso faz parte. O bem é a todo momento.
Então, nessa síntese de proposta de Jesus, eu diria que é uma síntese libertadora, que ele nos ensinou a amar a nós mesmos, amar ao próximo, amar a Deus. Uma das coisas que eu acho super importante, as pessoas acham que amar a Deus é ficar orando para Deus, é ficar dizendo, Deus, eu te amo, louvando a Deus com palavras. Eu diria, pode ser, mas não é tudo. Amar a Deus significa fazer o que Ele nos ensinou, seguir as suas leis. Essa é a grande prova de amor a Deus. É seguir os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que Ele vem em nome de Deus. Então, amar a Deus não é falar, não é cantar, não é adorar a Deus sem ação. Pode fazer tudo isso, mas temos que pôr em ação o bem, o amor e a caridade. Então, olha que coisa maravilhosa. A partir do momento em que eu aprendo a me amar, a me respeitar, e isso só vai acontecer através do autoconhecimento, quando eu começo a me conhecer, eu começo a querer mudar. Quando eu percebo que a minha casa não está limpinha, o que que eu vou fazer? Eu vou querer limpá-la. Então, a hora que eu percebo que o meu interior ainda não está bem, então eu vou ter que reformar, ver o que eu tenho que organizar aqui. Cada um sabe de si. E se não souber, pega um tempinho durante o dia e fique pensando como eu estou internamente. Só assim que você vai fazer esse trabalho, essa tarefa de autoconhecimento. Se você não parar para si, você não vai se conhecer. Nós não nos conhecemos através do outro, nós só nos conhecemos através de nós mesmos, das nossas observações. E a partir do momento que eu começo a me autoavaliar, eu começo a gostar de mim, a me respeitar, é óbvio que eu vou mudar a minha forma de lidar com o próximo, com o outro. Eu só vou mudar com o outro a partir do momento que eu estou mudando comigo. Eu só vou ter paciência com o outro a partir do momento que eu adquirir a paciência com os meus próprios erros. Se eu for impaciente com os meus erros, eu vou ser impaciente com os erros dos outros, então eu vou cobrar os outros a não praticarem o erro, sendo que é nós que precisamos corrigir a nós mesmos, não o outro. Nós poderemos dar dicas, mas não poderemos falar, olha, não faça isso, porque isso vai gerar aquilo. Não. Judas não traiu Jesus? Traiu Jesus e ele sabia que seria traído por Judas. E o que ele fez? Deixou tudo fluir. Deixou tudo fluir. E o que que aconteceu depois? Todos se arrependeram. Todos que fizeram algo errado se arrependeram. Então nós precisamos começar a tomar cuidado com as nossas ações. Nós temos que, até pelo nosso estágio evolutivo, nós tomamos ações erradas e negativas, mas corre atrás e não deixa executar. Ai, eu estou pensando coisa errada. Ou vai lá e apaga. Puxa, eu falei aquilo para a pessoa, corre atrás da pessoa e fala: olha, desculpe, não é isso que eu quis dizer. Me perdoe. Corrija imediatamente. Não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo passar. Por quê? Porque isso vai ser um remorso, vai ser uma situação muito amarga que você vai carregar e depois você vai sofrer. Então, para que que nós vamos fazer? Para quê? Vamos seguir essa proposta de Jesus. Aprenda a ouvir mais, fale menos e preste muita atenção no seu comportamento para que você não haja com impulsividade. Segura as rédeas da sua vida.
Para que todos nós possamos superar os nossos obstáculos, nós precisamos aprender com Jesus a sermos meigos, a sermos empáticos, a sermos resilientes. Então, é através da resiliência que nós vamos conseguir nos construir. É através da empatia e da prática do amor nós vamos conseguir nos reconstruir. Por isso, meus queridos, reflitam sobre o tema de hoje e que você se encontre a cada situação, que você utilize todas as dificuldades, obstáculos como escadas de superação, para que você possa atingir o seu desenvolvimento, o seu despertar do ser integral que é. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.